Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou nutricionista e vim falar com vocês sobre o Vitae. Esse daqui é um suplemento que pode ser utilizado para perda de peso, manutenção ou ganho de peso também. Então eu vou ensinar vocês em quais momentos utilizá-lo e para qual finalidade, certo? Vamos lá. Primeiro é interessante que saibam da composição desse suplemento. Então aqui a gente vai ter um preparo que é a base de vitaminas e minerais. Então a gente encontra as vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, a vitamina B2, B3, B6, B9. É um mix é um complexo de vitaminas, na verdade, do complexo B que vão ter inúmeras atuações, inúmeras ações no nosso organismo, vão suprir, na verdade, a necessidade que a gente precisa quando não existe uma refeição introduzida, né? Então a gente tem essas vitaminas do complexo B que vão fornecer energia e disposição, vão atuar na redução da fadiga e do cansaço. A gente tem também acrescidos a esse suplemento, por exemplo, o whey protein isolado. O que é o whey protein? O whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite, né? Existem whey protein isolado, concentrado, hidrolisado. No caso do whey protein isolado, que é o que está presente aqui, é um whey protein puro, né? Seria a proteína exclusiva e isolada desse soro do leite. Então, ela não vem acrescida de carboidratos e gorduras, né? É uma proteína que vai te fornecer bastante saciedade. Fora que as proteínas são de extrema importância para a nossa estrutura corporal. As proteínas, elas desempenham um papel importante na estrutura de ossos, músculos, enfim, de toda a nossa estrutura corporal mesmo. Então, ela é de extrema importância para a nossa saúde e por isso deve ser suplementada. É claro que quando a gente fala em substitutos de refeição, a proteína vem também como um ótimo auxiliar na saciedade. Não são somente as fibras que promovem saciedade, as proteínas também promovem. E um substituto de refeição, ele não deve me dar fome num curto espaço de tempo. Na verdade, a ideia é que ela promova pelo menos de 2 a 3 horas de saciedade, que é o que uma refeição naturalmente, normalmente me promove. Então, a ideia é essa também, tá? Fornecer, além de nutrientes, saciedade também. Então, por isso, do whey protein presente nesse suplemento. Também vamos encontrar a farinha de linhaça e a chia na composição. Por quê? Porque junto com essas proteínas, as fibras são de extrema importância. A primeira função da fibra seria regular a função intestinal. Então, tanto em casos de constipação quanto em casos de diarreia, ou mesmo para a saúde intestinal, né? Para manter o bom funcionamento do intestino, eu preciso de fibra. Tá? Porque o nosso intestino ele tem bactérias benéficas que é natural e necessário, mas essas bactérias elas precisam se alimentar e as fibras são alimentos de grande qualidade para essas bactérias intestinais para manter o bom funcionamento do nosso intestino. Então, uma das funções das fibras aí presente na farinha de linhaça é promover o bom funcionamento intestinal, mas também promover saciedade. Então, de novo, a gente está falando que acrescentar não só proteína, mas fibras a esse tipo de suplemento vai fazer com que eu fique saciada por mais tempo e aí contribuir, claro, diretamente com o emagrecimento. Outro ingrediente presente é o colágeno. Colágeno é uma proteína que a gente produz naturalmente no organismo, mas com o passar dos anos a tendência é que o nosso organismo diminua a produção naturalmente dessa proteína e é aí que aparecem rugas, estrias, flacidez, marcas de expressão. E se a gente pensar num shake, de repente num substituto de refeição para emagrecimento, é natural que haja perda de músculo e flacidez. Então, acrescentar o colágeno já é um ótimo preventivo, né? Para evitar lá na frente essa perda de elasticidade da pele, né? Então, ele vai manter a pele um pouco mais firme. Claramente vai auxiliar na parte estética também. Bom, a gente ainda pode falar que eles são isentos de glúten, lactose e açúcar. Então vamos lá, vamos entender um pouco dos três. Esse suplemento ele é adoçado com sucralose, que é um tipo de adoçante. Então ele não tem açúcar adicionado à composição. Então quando a gente fala de diabéticos, é um suplemento que pode sim ser adicionado na rotina alimentar de um diabético.
Quando a gente fala de glúten, a gente está falando de doença celíaca. A doença celíaca é uma doença de fundo genético onde as pessoas que possuem não podem consumir de maneira alguma o glúten. E o glúten é uma proteína presente principalmente na farinha de trigo, que é a farinha branca, mas não só no trigo. Ela está presente na aveia, em alguns tipos de aveia, no malte, na cevada, no centeio, em alguns grãos, mas no trigo em especial. E esse suplemento ele é isento completamente 100% de glúten, então pode sim ser também consumido por celíacos, tá? Ou pessoas intolerantes ao glúten. Outra característica é porque nenhum dos nossos suplementos podem ser aí substitutos de refeição, a isenção da lactose. A lactose é o açúcar presente no leite nos derivados, como queijos e iogurtes. Então, é um suplemento que pode sim ser consumido por intolerantes à lactose. Não pode ser consumido por alérgicos. Quem tem alergia à proteína do leite é alérgico à proteína. Nesse caso, não poderia de jeito algum, porque o suplemento tem whey protein. O whey protein é puramente proteína, então alérgico não pode consumir. Mas o intolerante à lactose, ele só tem alteração quando consome, ou algum efeito colateral quando consome a lactose, que é o açúcar presente no leite, nos derivados, né, como eu disse. Mas como esse suplemento não tem nenhum tipo de lactose adicionado, o intolerante à lactose pode consumir sem nenhuma restrição, tá? Então, quando você estiver pensando em substituir refeição, nós sugerimos até 1 a 2 refeições ao dia para perda de peso. Para manutenção de peso, de repente uma substituição apenas, né? Ou almoço, ou jantar, ou café da manhã. Agora, quem busca, de repente, ganho de peso, você pode introduzir ele em refeições adicionais, como um lanche intermediário da manhã ou um lanche intermediário da tarde. E aí a gente sugere, nas 3 maneiras de consumo, 3 colheres de sopa em 250 ml de água, tá? Então, se por acaso optar por consumir com leite, que seja leite desnatado, porque o leite integral ele é rico em gorduras e a gente não quer que haja um ganho de peso sendo relacionado à gordura. De repente, e sim a músculos, enfim, sempre associado à prática de atividade física, não esquecendo de uma boa alimentação nas outras refeições. Então, aqui a gente fala de uma maneira um pouco mais prática de consumir um suplemento, um substituto de refeição, mas isso não exclui as outras refeições também. Sempre lembrando de balancear, de pensar em pratos super coloridos, de consumir bastante água e praticar atividade física. Esse daqui vocês vão encontrar no sabor baunilha, que é um pouco mais neutro e combina com outros ingredientes, como frutas, enfim. Esse daqui é o sabor morango, para quem gosta do morango, e também o sabor chocolate, que é mais aceito por todo mundo, mas você encontra em 3 sabores diferentes, e aí a gente consegue atingir bastante opções, né? A gente tem muitas opções para atingir públicos diversos, com paladares diversos. Então, essa é a nossa sugestão para consumo, e você pode utilizar, como eu falei, em 3 momentos: para ganho de peso, manutenção ou perda de peso. Não perca o próximo vídeo porque tá bem interessante. Até mais!